Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de história de hoje irá ser um resumo dos conteúdos que já estudamos no módulo 2. Vocês irão acompanhar comigo através da página 238. Iremos falar sobre o Brasil rural e o Brasil urbano. Vamos conhecer primeiro um pouco sobre o Brasil rural. A vida rural no Brasil. Os municípios brasileiros são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos. Os espaços urbanos possuem aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criações de animais e moradias mais afastadas umas das outras. Vimos que as atividades rurais sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia do nosso país. Conhecemos a produção agropecuária, que é a atividade ligada à agricultura e à criação de animais. Vimos também sobre a culinária rural brasileira, que estão presentes em diversos pratos e iguarias tradicionais. Conhecemos sobre a moda de viola, que são as canções acompanhadas de viola caipira, que são típicas de áreas rurais e do interior do Brasil. Estudamos sobre as terras indígenas, que quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. O Brasil dos engenhos, que a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Antes da cana-de-açúcar, os brasileiros exploraram uma árvore chamada pau-brasil, que gerou muitas riquezas a eles. A mão de obra africana, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos de engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Conhecemos as comunidades quilombolas, que em 1888 a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver em comunidades quilombolas, que é como são chamados os moradores de um quilombo. Quando estudamos sobre as comunidades quilombolas em uma aula que tivemos, conhecemos também sobre algumas comunidades aqui da nossa região de Vitória da Conquista. Agora iremos ver sobre o Brasil urbano. As primeiras vilas e cidades. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. Entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. As cidades nos tempos do ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Por isso, muitas dessas pessoas migraram para esse local em busca de melhores condições de vida. Conhecemos também o cotidiano das cidades mineiras. Vimos que a maioria da população vivia de maneira precária, em residências simples. As pessoas com mais posses viviam em melhores condições em casarões. Algumas famílias garantiam o sustento delas com pequenas plantações no fundo dos quintais de suas casas. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. As igrejas eram construções mais importantes da cidade. As minas, lugares onde o ouro era extraído, geralmente ficava próximo aos centros urbanos. As câmaras municipais eram o centro administrativo da cidade. Os carros de bois eram um dos principais meios de transporte de mercadorias na região das cidades mineiras.
e as casas de fundição eram o local onde os funcionários portugueses coletavam os seus impostos. Com o passar do tempo, houve a modernização das cidades. Na passagem do século XIX para o XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população. Com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, muitos postes com fios de rede elétrica foram instalados nas ruas e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. Bom, esse foi o nosso resumo do módulo 2, que nós já estudamos em algumas aulas anteriores, e agora segue as nossas atividades. A nossa atividade é da página 275 e 276. Vamos lá? Na página 275, primeiro, preencha a tabela a seguir com informações sobre os engenhos. O que era um engenho, que produto era cultivado, que mercadoria era produzida e quem eram seus principais trabalhadores. Segundo, sobre as comunidades quilombolas, responda as questões. Letra A, como foram formadas essas comunidades? Letra B, todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. Letra C, por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Na página 276. Terceiro, sobre as cidades mineiras, complete as frases com as palavras adequadas. Temos aí minas, casarões, casa de fundição e igrejas. Aí temos a letra A, letra B, letra C e letra D. Então, vocês irão colocar cada palavra em seu devido lugar. A que se refere a frase? Quarto, escreva um texto com as palavras a seguir. Econômica, cidades, crescimento rural, população. Vocês irão escrever um texto com essas palavras. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.